Sou sepultureiro. Passava minhas noites na solidão do cemitério, sozinho com os mortos e a escuridão. Até que ela chegou. Uma sepultura sem marca, em uma parte abandonada, com um nome que desconhecia. Maria Dolores Garcia Pérez. Era recente e algo me dizia que estava errado. Mas o erro maior ainda estava por vir. Aquele choro. Ecoava todas as noites. Um gemido feminino, baixo e doloroso, que mexia com a minha alma. Começou suave, quase um sussurro perdido no vento noturno, mas com o tempo tornou-se insistente, uma agonia constante que me penetrava até os ossos. Era um som que me chamava, me arrastava para as sombras do cemitério. Trabalhava ali há anos, mas nada me havia preparado para isso. Maria Dolores Garcia Pérez. O nome gravado na lápide recém-aparecida me assombrava tanto quanto o lamento. O medo se instalou como um inquilino permanente na minha casa. Dormia pouco, e quando dormia, era assombrado por pesadelos com a mulher de preto. Ela estava sempre ali, perto do túmulo, seus olhos vazios me observando. A cada noite, o lamento se tornava mais intenso, mais próximo, como se a mulher estivesse me esperando, me procurando no silêncio da noite. E então, a loucura começou a tecer sua teia. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que o próprio choro. Um silêncio sepulcral, pesado, que me deixava com um frio insuportável. Fiquei parado por longos minutos, olhando para a sepultura, esperando que o lamento retornasse, mas em vão. Retornei para a minha cama, os olhos fixos na janela, esperando o amanhecer. Mas o sono já havia me abandonado. O lamento cortou meu sono como uma lâmina afiada. Era um som diferente dos outros que eu ouvia no cemitério. Um lamento desolador, cheio de uma dor profunda, quase física. Ele vinha da sepultura de Maria Dolores, aquele túmulo recém-chegado, frio e silencioso. Sentei-me na cama, o coração batendo forte no meu peito, uma mistura de terror e fascínio me prendendo ali. O ar estava pesado, úmido, e um cheiro fétido, quase metálico, entrava pelas frestas da janela. Levantei-me, hesitante, e caminhei até a janela. A lua iluminava fracamente a área do cemitério, criando sombras longas e ameaçadoras. A sepultura estava ali, imponente, no meio do nada. O som aumentou, o choro mais próximo, e uma sensação de pavor me invadiu. Senti uma presença próxima, uma sombra invisível me observando. Corri para fora, a cada passo a sensação de ser observado intensificava-se, até que finalmente cheguei à lápide. Não havia ninguém lá. Ela não me via. Ou talvez, sim. Às vezes, eu sentia seu olhar sobre mim, uma presença fria, quase maligna, mas jamais se aproximou, permanecendo naquela postura de sofrimento, como uma estátua de dor eterna, cravada na escuridão. Nos dias seguintes, o lamento voltou, mas agora acompanhado de uma presença. Uma figura feminina, vestida de preto, ajoelhada diante da sepultura. Um véu cobria seu rosto, mas eu conseguia sentir sua dor, sua profunda tristeza. Era como se estivesse em comunicação com alguém dentro daquela terra fria. A cada noite, eu a observava de longe, escondido nas sombras, meu coração em constante desespero. O medo me paralisava, mas uma curiosidade mórbida me impedia de afastar-me. Eu precisava saber quem era aquela mulher, qual era o segredo que aprendia ali, naquela escuridão. A cada noite, a imagem dela se tornava mais nítida na minha mente. O vestido preto, o véu que escondia seu rosto, a postura curvada, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Uma aura de sofrimento emanava dela, envolvendo-me em um frio intenso. Foi numa noite escura e sem lua que aconteceu. Estava mais próximo do que de costume, escondido atrás de uma lápide antiga, observando a mulher de preto. Ela se virou, como se pudesse sentir minha presença, e o véu caiu de seu rosto.
Não era uma estranha. Era a própria Maria Dolores, ou melhor, uma Maria Dolores viva. A semelhança com a foto da lápide era inegável. O choque me paralisou. Senti a alma gelar. A confusão tomava conta de mim. Uma irmã gêmea, uma sepultura recém-aberta com o nome dela. Era uma brincadeira macabra ou algo muito pior? Olhei para aquela mulher, tão parecida com a falecida, e um medo primitivo se instalou em meu ser. Era como se as sombras do cemitério se fechassem ao nosso redor, aprisionando-nos naquela noite infernal. Ela não demonstrava surpresa ao me ver. Seus olhos escuros e profundos pareciam penetrar em mim, conhecendo cada segredo, cada medo. Então, ela falou, a voz suave como o sussurro do vento, mas com um tom de tristeza que me cortou como uma lâmina. Sou Maria Dolores, disse ela, sua voz ecoando no silêncio da noite. A irmã gêmea daquela que jaz aqui embaixo. A revelação atingiu-me como um raio, um terror absoluto me paralisando. Maria Dolores me conhecia. Meu nome, Severiano, meu trabalho, meus hábitos. Informações que ela não poderia ter obtido de forma natural. Era como se ela estivesse me observando há muito tempo, conhecendo cada detalhe da minha vida, cada medo, cada fraqueza. Um calafrio percorreu minha espinha. Ela mencionou detalhes específicos sobre minha rotina, coisas insignificantes que só eu saberia. Falou de minhas dificuldades financeiras, dos meus problemas com o álcool, da minha solidão. Era como se ela estivesse lendo minha mente, extraindo meus medos mais profundos e usando-os contra mim. Aquele conhecimento íntimo, tão específico, era perturbador. Por um instante, senti uma conexão estranha com ela, uma cumplicidade sinistra. Era como se estivéssemos ligados por um fio invisível, um pacto tácito, feito sob o véu da noite e da morte. Um conhecimento compartilhado que nos unia, mas ao mesmo tempo me apavorava. Compreendi então que a minha vida havia mudado para sempre, que algo obscuro e aterrador nos ligava. Não eram apenas ossos. Havia sinais de uma luta, de violência extrema. A terra estava revirada, manchada de sangue. Um medo visceral, primitivo, me dominou. Aquele não era um ato casual. Era uma mensagem, um aviso terrível. E eu, Severiano, o sepultureiro, era a testemunha dessa atrocidade. Uma testemunha silenciosa, amaldiçoada pelo destino. Na manhã seguinte, voltei ao cemitério, impelido por uma força que eu não conseguia controlar. A sepultura de Maria Dolores estava como eu a deixara, mas algo estava diferente. Algo terrível. Ao redor do túmulo, espalhados pela terra úmida, estavam restos humanos. Ossos, pedaços de carne, vestígios de um crime violento, horrendo. O ar estava pesado, carregado com o cheiro nauseabundo da morte. O horror me paralisou. Meu estômago se revirou e um frio cortante me percorreu do topo da cabeça aos pés. Aqueles pedaços de corpos mutilados pareciam gritar em silêncio, aterrorizando minha alma. A cena era grotesca, uma dança macabra da morte, tecida na escuridão do cemitério. Senti um pavor primitivo, um medo tão profundo que me dobrou os joelhos. Chamei a polícia. Relatei o que vira, a macabra descoberta, os restos humanos espalhados pela terra. Mas eles não encontraram nada. Absolutamente nada. A sepultura estava intacta, a terra calma, sem vestígios de violência ou de corpos mutilados. Meus relatos foram recebidos com descrença, com um olhar de pena, de compaixão. A incredulidade da polícia me atingiu como um golpe. Não só a visão do crime havia desaparecido, como minha credibilidade também se esvaía. Comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu estava enlouquecendo? Estaria perdendo a razão? A dúvida corroía minha alma, plantando uma semente de desespero em meu coração. Eu era o único que via o horror, o único que sentia o terror, e agora estava sozinho com meus fantasmas.
Minha sanidade foi questionada. Meus medos foram ignorados, minhas palavras desacreditadas. Eles me disseram que eu estava sofrendo de alucinações, que o estresse do trabalho havia me levado à loucura. Mas eu sabia o que eu tinha visto. Eu sentia o cheiro da morte, via as sombras do horror. A verdade estava ali, bem diante dos meus olhos, mas ninguém conseguia vê-la. As noites se tornaram um tormento. Eu não conseguia dormir, assombrado por um sussurro feminino persistente, uma voz suave, mas insistente, que ecoava nos meus ouvidos. Era uma voz que me conhecia, que me chamava pelo nome, Severiano. Uma voz que me alertava. A princípio, eu não entendia o que ela queria dizer. Eram palavras vagas, fragmentos de frases, mas aos poucos a mensagem se tornou clara. Resista, não faça isso, não conte a ninguém. O sussurro se intensificava a cada noite, tornando-se mais insistente, mais ameaçador. Era um aviso, uma ordem. Mas resistir ao quê? O medo se misturava com a confusão. Eu não sabia ao certo o que devia resistir, que ação eu deveria evitar. Mas sentia o perigo, sentia a presença de algo sinistro por perto. Aquele sussurro feminino se tornou a minha maldição, uma voz constante na minha mente, uma ameaça constante que me impedia de dormir, de descansar, de viver em paz. Era uma tortura psicológica, a mais cruel que já havia experimentado. Confrontá-la era inevitável. Precisava saber quem ela era, qual era o significado daquela sepultura, daqueles restos humanos. Mas quando a vi, toda a minha coragem evaporou, substituída por um medo irracional e profundo. Era como se ela me conhecesse melhor do que eu mesmo. Ela agradeceu. Agradeceu por eu não ter contado nada à polícia, por ter mantido o nosso segredo. Um segredo que eu não sabia que existia, mas que de alguma forma eu estava protegendo. O seu toque era estranho, quase sobrenatural. Senti uma energia emanando dela, uma força obscura e poderosa. Ela apareceu novamente. Maria Dolores. Desta vez, não estava chorando. Seus olhos brilhavam com uma estranha luz, uma intensidade que me deixava hipnotizado. Aproximou-se de mim, sua pele fria como mármore, e me beijou. Um beijo gelado que me percorreu como uma onda de eletricidade. Senti o cheiro de terra úmida e sangue, misturado a um aroma doce, quase floral. Os lamentos se tornaram constantes, incessantes. Não eram mais apenas gemidos distantes, mas gritos agudos, cheios de dor e sofrimento. Eu os ouvia dia e noite, dentro e fora do cemitério. Meus sonhos eram um pesadelo contínuo, uma repetição infinita daquele choro infernal. E os corpos, eles começaram a aparecer com mais frequência, mais mutilados, mais grotescos. A princípio, eu sentia náuseas, horror. Mas aos poucos, a repetição tornou tudo banal, quase normal. Eu limpava o sangue, arrumava os restos mortais, como se fosse um ritual macabro, sem sentir mais nada. A desumanização se apoderou de mim. A loucura se instalava lentamente, como uma sombra crescente, envolvendo-me em sua escuridão. Eu estava mudando, ficando insensível à dor, à morte. A cada corpo encontrado, a cada grito ouvido, um pedaço de minha humanidade se desfazia. Eu me tornava algo semelhante aos mortos que eu enterrava, um fantasma perdido em um cemitério de pesadelos. Não era mais só medo. Era fascínio, uma atração mórbida por aquela mulher. Eu a observava de perto, escondido nas sombras. Aquele envolvimento perverso, violento, me fascinava e me repugnava simultaneamente. Eu me tornava cúmplice, mesmo sem querer. Eu a vi. Vi Maria Dolores com um homem, um estranho, em um encontro sexual. Era um ato selvagem, primitivo, como se estivessem entregues a uma dança macabra, uma ritualística de morte. Os dois se entrelaçavam em uma simbiose de desejo e violência. O ato foi rápido, brutal.
Ela o matou com a mesma frieza com que enterrava os mortos. Não houve hesitação, não houve arrependimento. Apenas um desejo insaciável, uma sede voraz. Ela sorriu, um sorriso frio e cruel, enquanto o sangue escorria pelo seu rosto pálido. Aquele sorriso me marcou para sempre. A verdade era mais horrível do que eu jamais poderia imaginar. Maria Dolores não era a irmã gêmea daquela que estava enterrada. Ela era a própria Maria Dolores Garcia Pérez, a mulher morta em seu 30º aniversário. A sepultura era uma farsa, uma encenação para ocultar um segredo sombrio. A mulher que eu via todas as noites, a que me beijara, não era uma alma perdida em busca de descanso. Era uma criatura da noite que se alimentava de sangue, de dor. Ela havia planejado tudo: a morte da irmã, a sepultura falsa, o meu envolvimento. Era uma manipulação perfeita, uma teia de mentiras e horrores. A sepultura representava um ritual, um pacto com as trevas. Os restos mortais que eu encontrava eram suas vítimas, oferecidas em sacrifício. Eu havia me tornado um cúmplice, um observador passivo de seus atos monstruosos, enredado em uma trama sinistra que me consumia por dentro. O terror da descoberta foi tão absoluto que a minha sanidade vacilou mais ainda. A revelação foi aterradora, mas também estranhamente libertadora. A verdade, por mais horrível que fosse, me tirava do estado de confusão e incerteza. Compreendi a dimensão do horror em que eu estava envolvido, a natureza sobrenatural daquela criatura que me assombrava. O beijo não foi doloroso, mas sim frio, entorpecente. Senti uma onda de energia percorrendo meu corpo, uma sensação estranha, viciante. Ela se afastou, um sorriso triunfante em seus lábios. Eu estava marcado, ligado a ela para sempre, um membro de seu círculo infernal. O medo cedeu lugar a uma aceitação assustadora, a uma inevitável submissão. Ela sorriu, um sorriso lento e cruel, revelando presas afiadas como lâminas. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, uma chama vermelha intensa. Não havia mais dúvidas. Maria Dolores era um vampiro. Ela se aproximou, seus lábios frios e úmidos tocando os meus. Senti a penetração de suas presas, a pontada aguda em meu pescoço. Era o beijo da morte, a marca da maldição. O desaparecimento do túmulo foi tão repentino quanto seu aparecimento. Como se tivesse sido engolido pela terra, como se nunca tivesse existido. A cena era surreal, irreal, como um pesadelo que se recusava a acabar. A rosa negra era um sinal, uma lembrança daquela noite infernal. Um lembrete de que eu estava ligado a algo muito maior, muito mais escuro do que eu poderia imaginar. Era uma marca, uma prova da minha nova realidade, um pesadelo eterno que habitava a minha alma. No dia seguinte, a sepultura havia desaparecido. Não havia mais vestígios de Maria Dolores, de sua morte encenada. No lugar do túmulo, apenas uma única rosa negra, perfeita e sinistra. Uma flor que simbolizava a morte, o segredo, a maldição que agora me pertencia. A descoberta dos corpos, a investigação policial, a revelação da seita. Tudo se conectava, formando um quebra-cabeça macabro, em que eu, Severiano, era apenas uma peça amaldiçoada. Eu sabia mais do que devia, via mais do que me era permitido. O meu silêncio se tornava cada vez mais pesado, cada vez mais perigoso. Eu estava envolvido em algo muito maior que eu, algo que transcendia a compreensão humana. E o medo agora era uma constante, uma sombra que me acompanhava para sempre. A investigação policial sobre os assassinatos em série revelou uma conexão com um culto obscuro, uma seita dedicada a práticas satânicas e rituais de sangue. Mas a identidade do grupo permanece um mistério. As pistas são escassas, os vestígios difíceis de decifrar. A polícia trabalha sem descanso, mas a sensação de impotência é palpável.